Olá, meu nome é Hélio Paixão, do Grupo Socorrista Dr. Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do tema Quem não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Nós do Grupo Socorrista Dr. Bezerra de Menezes temos por hábito iniciar as nossas tarefas fazendo uma prece em agradecimento. Então eu convido a todos a ficarmos bem tranquilos, procurarmos esquecer dos nossos afazeres diários, nos colocarmos à disposição das equipes espirituais, em especial da casa do Dr. Bezerra de Menezes, buscar uma ligação com a Mãezinha de Nazaré, com o Mestre Jesus, e pedirmos ao Mestre Jesus que eleve a nossa prece até o mais próximo do Pai Criador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, principalmente aqueles que ainda habitam em nós. Que assim seja, graças a Deus. Bem, quando nós falamos quem não tem pecado algum, atire a primeira pedra, isso nos remete à passagem de quando Jesus esteve encarnado entre nós, da mulher que seria apedrejada. O que acontece nessa história, nessa passagem? Os publicanos e os fariseus trazem até Jesus uma mulher que teria sido pega em adultério. E na época imperava as leis que regiam os locais onde Jesus se encontrava, eram ainda os 10 mandamentos de Moisés. E todos nós sabemos, um dos mandamentos era não cometerás adultério. E qual que era a pena para isso? A pena é que a pessoa pega em adultério seria apedrejada. Então, quando a gente fala em pena, automaticamente a gente lembra que a gente já condenou a pessoa. Ela é condenada por alguma coisa que tenha feito, cometido algum delito, algum pecado, e a condenação para ela apenas seria ser apedrejada. Então eles trouxeram a mulher até Jesus e quis que Jesus a julgasse, fizesse o julgamento, fosse o juiz daquela questão. E Jesus fica quieto, se agacha, começa a escrever no chão, diante da mulher que for apresentada como adúltera, e pensa por alguns instantes. Nesse pouco tempo que Jesus está pensativo, eles tentam induzir Jesus a fazer o julgamento da mulher. O que eles queriam de fato? Eles queriam ou desmentir Jesus, ou fazer com que Jesus, ele mesmo se desmentisse, porque Jesus pregava o amor, Jesus pregava a paz, Jesus não condenava ninguém, Jesus pregava a união, o perdão. Então, se ele condenasse a mulher, ele estaria indo contra seus próprios princípios. Bem, então Jesus ficou por ali, e logo que Jesus tomou uma decisão, ele levanta-se, esperando qual seria a atitude de Jesus. Jesus olha para esse povo que estava por ali e faz o seguinte: Jesus nem a condena e nem a absolve. Jesus simplesmente pergunta às pessoas: quem de vocês não tem pecado? Atire a primeira pedra. E o que acontece? As pessoas que ali estavam foram deixando suas pedras caírem ao chão e vão saindo, um a um, inclusive os próprios escribas e os próprios fariseus, ficando só a mulher e Jesus naquele local. E Jesus a pergunta: alguém a condenou? E a mulher então lhe respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus rapidamente lhe disse: nem tampouco eu te condenarei. Vá e não peques mais. E nos dias de hoje? Nós ainda desejamos os nossos semelhantes, nós fazemos julgamentos, condenamos as pessoas? É lógico que nenhum de nós sai por aí atirando pedra nas pessoas. Isso propriamente dito, fisicamente, pedras. Mas nós temos essas ações quando nós fazemos julgamentos e
nós que somos espíritas, nós não falamos mal de ninguém. Nós apenas tecemos comentários, né? Então a gente comenta, você viu o que o fulano fez? Você viu a roupa que a pessoa estava na casa espírita, na igreja? Então quando nós fazemos isso, nós estamos sendo maledicentes. Então nós estamos agredindo o nosso semelhante com palavras. Muitas vezes, às vezes a gente nem sabe se o que nós estamos dizendo da pessoa realmente aconteceu ou não. Então tem uma historinha que fala do crivo das três peneiras, que a gente tem que saber se é verdade o que a gente está ouvindo, né? A princípio, eu diria que é sempre bom a gente ouvir as duas partes, né? Assim mesmo, não é competência nossa fazer julgamento. Mas vamos adiante. Então, quando a gente tece comentários, quando a gente fala assim, você viu a fulana, você viu a ciclana, né, a roupa que estava, você viu como ela se comporta, né? A gente está sendo maledicente, a gente está causando intriga, a gente está fazendo a contenda, né? E isso, com certeza, não é bom. Então, quando a gente faz julgamento, a gente está sendo maledicente. Tem uma passagem de Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, que chama Reflexões de Amor. Então, os lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com verdadeira alegria. Emmanuel. E uma outra fala dele é: se nos empenharmos em delitos de maledicência, calúnia, atravessamos no retorno à pátria espiritual vastos períodos de surdez ou mudez, precedidas ou seguidas por distonias correlatas. Então, o que Emmanuel está dizendo aí? Quando a gente tem o hábito, a gente tem o costume de fazer comentários a respeito das outras pessoas, a gente às vezes pode até sorrir, pode parecer ser uma pessoa alegre, mas no nosso íntimo a gente não está realmente se sentindo feliz, né? Então não é bom que a gente faça isso, né? E Emmanuel vai mais longe. Emmanuel fala que quando nós nos empenhamos em delitos de maledicência, de calúnia, quando a gente retornar à pátria espiritual, a gente vai ser responsabilizado por isso, né? Então a gente tem que pensar hoje o que a gente gostaria de ter no futuro, como que a gente quer chegar na pátria espiritual, como que a gente quer que seja a nossa preparação para retornarmos à encarnação, né? No plano espiritual, quando a gente desencarna, a gente vai encontrar com os nossos entes queridos, a gente vai encontrar com os mentores, os espíritos um pouco mais elevados que nós, que vão nos preparar para que a gente possa voltar, e nos redimirmos das coisas que nós possamos ter feito de errado. Isso por acréscimo de caridade de Deus, que Deus é tão bom que Deus perdoa todos os nossos erros. Daí a oportunidade de reencarnarmos para que nós possamos corrigir aquilo que a gente ainda não conseguiu fazer de correto. E para isso, nós precisamos trabalhar o perdão, a tolerância, né? Perdão e tolerância são alavancas de sustentação na paz íntima. Então, quando a gente consegue perdoar as ofensas, se a gente foi caluniado, se a gente pensa que foi caluniado, a gente consegue realmente buscar a paz interior, a gente consegue ficar tranquilo consigo mesmo, né? Isso é muito importante, a gente ter a condição de, no final de cada dia, fazermos uma prece, agradecermos pelas coisas que nos acontecem e, como diz o dito popular, né, colocar a cabeça no travesseiro e realmente dormir e descansar, ter uma noite em paz. Ainda tem uma outra palavra de Emmanuel, que ele diz assim: ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Eu vi recentemente um vídeo que eu recebi pelo WhatsApp de uma psicóloga, agora me falha o nome, não lembro, uma psicóloga de descendência oriental, e o título do vídeo é O Céu e o Inferno.
Então ela procura dar explicação do que é o céu e o inferno. E desvendando isso, ela diz que é assim, o céu e o inferno é justamente as nossas atitudes, as nossas ações. Então se a gente procura fazer as coisas direito, não ficar entretido, perdendo nosso tempo em fazer mal, falar mal da vida das pessoas, enfim, ficar fazendo julgamento dos nossos semelhantes, a gente vai aliviando o nosso coração. Se a gente se preocupa, passa parte do nosso dia fazendo intriga, se aborrecendo com pequenas coisas, uma fechada no trânsito, enfim, qualquer situação difícil, a gente fica remoendo aquelas coisas, né? Alguns de nós sentem até dor de estômago, dor de cabeça, que a gente fica remoendo as preocupações. Então nós precisamos praticar, treinar para conseguir fazer o perdão das ofensas e principalmente o auto-perdão. Né? Às vezes, porque todos nós conseguimos reconhecer quando fazemos alguma coisa de errado, quando fazemos alguma coisa que possa vir a prejudicar alguns dos nossos irmãos. E a gente não se perdoa, então aí vem o autoflagelo, né? A gente fica sofrendo, a gente fica se condenando, e muitas vezes, muitos de nós ainda não conseguem ir até a pessoa ao qual nós possamos ter ofendido e pedir perdão. Né? Isso é muito importante, a gente conseguir pedir perdão. Se a outra parte, se a pessoa irá nos perdoar ou não, aí já não é mais um problema nosso, né? O que nos cabe é, se reconhecermos que a gente realmente cometeu um erro, pedir perdão. Então, palavras de Jesus, Jesus diz assim, sede vós perfeita, como perfeito é vosso Pai Celestial. Está em Mateus capítulo 5, 48. Então vamos refletir um pouco nessa fala de Jesus. Se Jesus, que foi o Espírito mais puro, mais perfeito que esteve encarnado no nosso planeta, ele ainda assim, ele diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então nem ele se coloca como perfeito. E realmente não era. Realmente Jesus não era perfeito. Jesus também tinha suas imperfeições. Então assim, quando ele diz perfeito é o vosso Pai Celestial, ele está afirmando, e nós espíritas, na doutrina espírita, nós dizemos, Deus é a perfeição. Deus é a causa primária de todas as coisas, Deus é criador de tudo, Deus sabe tudo, Deus pode tudo. Então só Deus que pode julgar. Só Deus poderia nos condenar. E assim mesmo, Deus não faz isso. Deus nos dá a cada dia, por intermédio das reencarnações, a possibilidade de nós corrigirmos as coisas que nós possamos ter feito de errado. Isso não quer dizer que nós não somos responsáveis. Ou seja, isso quer dizer justamente que nós somos responsáveis por todas as nossas ações. Então, é a lei de causa e efeito. Tudo de bom ou de ruim que nos acontece são frutos, são resultado das nossas ações. Então, se nós cometemos uma coisa boa, vamos colher coisas boas. Está no Evangelho, uma árvore má não dá bons frutos, e uma árvore boa não dá maus frutos. Então nós precisamos refletir a respeito disso. A gente precisa pensar. E dizer assim, mas Hélio, para que eu vou ter essa preocupação se eu tenho as vidas sucessivas, se eu tenho as reencarnações para aprender a fazer as coisas que eu ainda não consigo? Por que eu vou ter que fazer isso agora? Então assim, o tempo urge. Nós temos hoje centenas de milhões de espíritos esperando por uma oportunidade de encarnação. Então nós não podemos desperdiçar, jogar fora essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui. Nós precisamos fazer o melhor que nós possamos para a nossa evolução moral. Palavras de Jesus. Então, nós devemos, na medida do possível,
e sempre é possível, nós precisamos nos esforçar para deixarmos de atirar pedras, deixarmos de desferir palavras que possam machucar, possam ofender, magoar o nosso semelhante, principalmente dentro do nosso lar. Nosso lar, os nossos familiares, são espíritos aos quais nós temos obrigações principalmente de reconciliação. Então nós temos que tomar cuidado principalmente com a nossa fala, com a nossa língua, com as coisas que nós falamos. Então muitos de nós dizemos assim, eu sou bom, eu procuro não fazer mal para ninguém, eu me esforço, mas fulano de tal me tira do sério. Quando a gente fala assim, é gratuito. Sabe o Zezinho? Não vou com a cara dele, ele nunca me fez nada, mas eu não vou com a cara dele. E esse nunca me fez nada é justamente o que a gente pensa que é dessa forma, mas quando a gente tem empatia ou antipatia por alguém, muito provavelmente já são das vidas posteriores que nos fez algum mal, ou no caso de simpatia, aqueles que nós somos espíritos afins e estamos aqui com a oportunidade de evoluirmos juntos. Então, quem não tem pecado algum, quem nunca cometeu um erro, atire a primeira pedra. Mas a gente tem que pensar que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, por tudo que nós dissemos, E quando a gente passar para o outro lado, a gente vai prestar conta disso. Então a gente tem que pensar assim, lá na época de Jesus, há 2000 e tantos anos atrás, 2030, 40 anos atrás, era o apedrejamento. Hoje, depende de cada país, de cada localidade, das suas leis civis, as leis feitas pelos homens. Em cada lugar pode ser diferente. Porém, nós precisamos pensar que as leis universais, as leis de Deus, ela vale para todos, em qualquer lugar do nosso planeta. As leis universais, elas que vão valer. Então nós precisamos ter consciência disso e procurarmos trabalhar o perdão, procurarmos não ofender o nosso semelhante. Se a gente ainda não consegue fazer o bem, ajudar alguém, que a gente pelo menos consiga não fazer o mal. Já é o princípio de algo. Então eu espero nessa fala ter conseguido ajudar, apoiar, a gente entender o que é esse atirar pedras. Eu agradeço por cada um que esteve conosco durante essa apresentação, e nós do Grupo Socorrista Dr. Bezerra de Menezes temos por hábito também encerrar nossas atividades em prece. Então eu peço a cada um, a todos nós, que nós voltemos ao início dessa nossa fala, dessa nossa apresentação, mais uma vez nos ligando às equipes espirituais, ao Dr. Bezerra, a Doce Mãezinha de Nazaré e o Mestre Jesus. E agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos juntos, reunidos, e pedimos ao Mestre Jesus que eleve até o mais próximo do Pai Criador a nossa mais sincera prece de agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todos os males, principalmente aqueles que habitam em nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.